Oi, pessoal. Boa noite. Vamos começar mais uma aula de cálculo 1, semestre 25.2 da Instituto de Matemática EAD da UFPE, tá? Hoje a gente tem alguns tópicos para falar que são relativos à semana 8 do conteúdo que eu coloquei lá no AVA, que são o teorema do valor médio, crescimento e decrescimento de funções e problemas de otimização. Eu vou dar um enfoque principal na parte dos problemas de otimização, tá? Que a gente já tinha falado sobre eles de um certo ponto de vista na semana passada. Vamos falar sobre outro do ponto de vista agora. E exercícios em geral para determinar onde que uma função vai ser crescente, onde que vai ser decrescente, etc. A gente vai deixar para falar na semana que vem ainda não, que a gente vai falar sobre a regra de L'Hopital, mas na semana seguinte a gente vai falar sobre concavidade de funções e gráficos, tá? E aí a gente vai usar, tanto na semana 10 quanto na semana 11, né? Daqui a 2 semanas, daqui a 3 semanas, vão ser vários exemplos que envolvem a gente estudar onde que uma função vai ser crescente, onde que vai ser decrescente, tá? E aí eu vou deixar para trabalhar isso quando chegar esse momento. Então, como eu falei, a gente vai hoje ter um enfoque maior, sobretudo em alguns problemas que envolvam otimização. Deixa eu abrir a lista. Vou colocar aqui as questões aqui no quadro. Aqui na tela, no caso, né? A gente já fez algumas da semana passada que eram referentes a alguns problemas em que a gente conseguia fazer com que o intervalo em que a função estava definida fosse considerado como intervalo fechado. Hoje a gente vai ver problemas mais gerais, certo? Tudo que esse, em que não necessariamente dá para fazer isso, beleza? Mas aí ainda assim a gente faz alguma coisa para resolver. Então vamos começar com esse aqui, ó. Que um retângulo tem os dois vértices inferiores sobre o eixo x e os dois vértices superiores pertencentes à curva y igual a 15 menos x ao quadrado. Então, primeiro vamos fazer um esboço rápido dessa situação, tá certo? A gente tem um retângulo que tem dois vértices inferiores no eixo x e os dois vértices superiores estão no gráfico de uma função do segundo grau, que é uma parábola côncava para baixo, certo? Que passa aqui no eixo y quando o y vale 15, tá? E aí o gráfico dela vai ser alguma coisa mais ou menos assim. Tá bom? E aí esse meu retângulo é alguma coisa assim, ó. Tem um vértice aqui, outro vértice aqui também na parábola. E os outros dois vértices dele estão no eixo x. Tá? E aí eu quero calcular, dentre todos os retângulos que são dessa forma, determinar as dimensões daquele que tem a maior área possível. Tá certo? Então, eu vou fazer isso da seguinte maneira. Primeiro, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é determinar alguma função que diga para a gente a área, tá certo? Então, o primeiro passo é você modelar o seu problema, é chegar a alguma função que é a função que você vai otimizar, tá certo? Então, vê só, eu posso dizer, por exemplo, que aqui é x, tá bom? Que esse ponto aqui é x, tá certo? De modo que a base seria 2 vezes x, tá bom? Porque se repara que essa parábola que está aqui, a função 15 menos x ao quadrado é uma função par, tá bom? Então, se ali for x, esse ponto aqui vai ser menos x. Então, a distância que mede a base desse retângulo vai ser 2 vezes x. E esse gráfico, como a gente mencionou, é o gráfico da função y igual a 15 menos x ao quadrado. Então, se aqui é x, quanto é a altura desse meu retângulo? A altura desse meu retângulo é essa medida aqui, que é a coordenada y desse ponto daqui. Que coordenada y é essa? Se aqui embaixo é x, então aqui em cima o y é justamente 15 menos x ao quadrado. Certo? Então eu fico com uma expressão agora aqui, que seria a área em função de x, ela é a base, que é 2 vezes x,
vezes a altura, que é 15 menos x ao quadrado. Certo? E aí agora, qual que é o domínio dessa minha função? Eu tenho que dizer, o x está entre quanto e quanto? Como eu estou dizendo que o x é, é a abscissa daquele ponto que eu destaquei, o x ele é no mínimo zero, tá? O x é no mínimo zero. E no máximo, o x seria quanto? O x seria o valor dessa raiz positiva aqui, dessa função do segundo grau. Que raiz é essa? Seria a raiz de 15, tá? Então, o meu x, ele é, na realidade, no mínimo zero, no máximo raiz de 15. Porque raiz de 15, porque raiz de 15 é esse númerozinho aqui. Certo? Beleza, então o meu intervalo em que eu defino a minha função não é um intervalo fechado, é um intervalo aberto. Por quê? Bem, porque se eu igualo o x a zero, se eu igualar o x a zero, não vai ter base, né? A base vai ser apenas esse pontinho aqui, e a altura seria esse segmento aqui, não ia ter área, a área seria zero. E se o x for raiz de 15, aí a base do retângulo vai ser daqui até aqui, tá? Mas aí a altura vai ser zero. Então não vai ter retângulo. Agora também não teria problema eu considerar que o x podia ser zero, que podia ser 15 e aceitar esses retângulos que a gente chama retângulos retângulos seriam degenerados, tá? Retângulo degenerado é quando não tem retângulo, ficou só um segmento de reta. Por quê? Porque eu estou procurando pela área máxima, né? Estou procurando pela área máxima. Se eu pegar o x igual a zero ou o x igual a raiz de 15, tem como esses valores me darem a área máxima? Não, porque a área vai ser zero. Zero tem que ser a área mínima, né? Não pode ter área negativa. Se a área máxima também for zero, todas as áreas vão ser zero, porque se a área máxima é igual à área mínima e é todo mundo zero, então a função vai ser constante igual a zero. Mas é claro que essa função aqui não é constante, né? Então, pessoal, eu posso aceitar que o x seja igual a zero ou que o x seja igual a raiz de 15, porque se eu fizer isso, eu consigo trabalhar com um intervalo que seja fechado. E aí, sendo fechado, eu posso usar aqueles métodos da aula passada, que era o método do intervalo fechado. Você olhava para os pontos críticos da sua função que estavam no interior do seu intervalo, calculava a função nesses valores, depois calculava a função nos extremos do seu intervalo. Aí, entre todos esses valores, o que desse um maior resultado era o máximo absoluto da sua função, tá? E o menor valor que desse também seria o mínimo absoluto. Tá bom, então eu vou aceitar aqui que o x possa ser igual a zero também e que seja igual a raiz de 15 também, porque se eu fizer assim, o intervalo fica fechado e aí facilita a minha vida. Aí eu ainda consigo resolver usando os métodos da última aula. Então, como eu quero calcular pontos críticos, eu tenho que calcular as raízes da derivada. Eu preciso derivar ela, inclusive, né? Então, fica mais fácil de derivar se eu desenvolver essa minha função aqui, se eu multiplicar tudo. Fica 2x vezes 15, dá 30x, e 2x vezes menos x ao quadrado fica menos 2x ao cubo. Portanto, quem é que é a derivada, a linha de x, vai ser 30 menos 6x ao quadrado. 30 menos 6x ao quadrado. Aí eu tenho que ver quem são os pontos críticos para essa função. Eu tenho que olhar para onde que a derivada vale zero ou onde que ela não existe. Não tem nenhum ponto em que ela não existe, porque é um polinômio, polинômios existem para todos os valores, são contínuos para todos os valores. Então, basta eu igualar a zero. Se eu igualar a zero, aí vai dar 6x ao quadrado igual a 30. Divide tudo por 6, fica x ao quadrado igual a 5, certo? Como eu quero x maior ou igual a zero e menor ou igual do que raiz de 15, então o x aqui vai ter que ser raiz de 5, certo? O x vai ter que ser raiz de 5. Então, esse é o único ponto crítico que eu tenho no interior do intervalo, certo? Único ponto crítico no domínio da minha função, que é 0 menor ou igual a x menor ou igual a raiz de 15.
Aí o que é que eu faço agora? Eu uso aquele método do intervalo fechado que a gente descreveu na última aula. Que aí tem que fazer o quê? Calcular a função nesse ponto crítico, nesse raiz de 5, e calcular nos dois extremos do intervalo, no 0 e no raiz de 15. Bem, é claro que no 0 e no raiz de 15 a área vai dar zero, certo? Pelo que a gente tinha discutido antes. Então, a área de zero dá 2 vezes 0 vezes 15, então dá zero. A área de raiz de 15, aí dá 2 vezes raiz de 15 vezes zero, então também dá zero. E a área para x igual a raiz de 5, aí dá 2 vezes raiz de 5 vezes 15 menos raiz de 5 ao quadrado. 15 menos 5, tá certo? Então deu 2 vezes 10 raiz de 5. Então, 20 raiz de 5. 20 raiz de 5. Então, pelo método do intervalo fechado, esse valor aqui é o máximo absoluto, que é o que importa para a gente, né? A gente quer determinar a área máxima de um retângulo nessas condições. Não é o máximo absoluto. E aí, qual é que é a resposta aí para esse problema? A questão que é as dimensões, né? Então, as dimensões do retângulo são 2 vezes x. Então, x é raiz de 5, né? Então, fica 2 raiz de 5, certo? E a altura é quanto? É 10. 15 menos raiz de 5 ao quadrado. Então, é 2 raiz de 5 e 10. É a resposta para esse problema. Alguém tem alguma pergunta? Agora que eu vi que entrou mais gente, boa noite, Júlio. Boa noite, Tainá. Ô, Taina, não sei porque o acento não aparece. O pessoal tá. A sua tela está compartilhando com o pessoal, porque a minha parou de aparecer. Tá travada, é? Deixa eu tentar mexer aqui. Boa noite, professor. É Tainá mesmo. Boa E aqui noite. também tá. Porque eu entrei agora, né? Aí eu tava esperando para ver se carregava, mas aqui também Tá- tá parada a tela. Parece que ela ficou travada mesmo. Peraí. Tá dando o mesmo problema que já deu outro dia. Que toda vez que eu usava aquela canetinha do próprio Meet mesmo, a, a imagem travava depois. Mas agora tá aparecendo aí, tá? E se vocês quiserem fazer alguma pergunta, fique à vontade, até porque vocês não viram a resolução direito. Tá tudo bem? Vocês querem perguntar algo? Pronto, eu não vou usar mais a canetinha do Meet, não, tá? Eu vou escrever somente na tela do aplicativo meu, do PowerPoint. Enquanto vocês vão vendo aí a solução, eu vou abrindo logo uma outra questão para a gente fazer aqui. Depois eu envio essas questões para vocês, tá? Bem, vocês vão perguntar algo sobre aquela questão, não, né? Então vamos para essa próxima agora. Deixa eu tirar isso aqui também. Aqui. Assim ficou bem melhor, né? Foi a primeira vez que eu vi que dá para fazer isso. Enfim, vamos lá. Determine o maior volume possível que pode conter uma caixa paralelepípedo com base quadrada que seja construída com 1.200 centímetros quadrados de material e que não inclui a tampa. Vamos começar fazendo um esboço. O ruim de deixar assim é que não fica aparecendo os meus botões para eu escolher outro lápis de outra cor, mas enfim. Vamos fazer um esboço aqui dessa caixa.
Lembrando que ela não tem tampa, tá? A parte de cima aqui está aberta. Então vamos lá. Eu quero determinar o maior volume, dado que a área total é 1.200 e que a base é um quadrado. Então, bem, vamos colocar as dimensões aqui. Se aqui for x, aqui também é x, porque é um quadrado. E aí, digamos que a altura é y. Então, o volume, primeiramente, vai ser x vezes y, x ao quadrado vezes y, mais a área, ela é quanto? É 1.200. E a área total que a gente vai ter vai ser, bem, eu vou ter a área da frente, a área de trás, a área do lado esquerdo, a área do lado direito e a área que está embaixo. A área que está em cima eu não vou ter porque não inclui a tampa. Então, pegando a área da frente, vai ser x vezes y. É a área do fundo também. Então, eu vou ter 2xy. A área da esquerda vai ser o quê? Vai ser x vezes y. E a da direita também. Então, eu vou ter 4xy. E a área do fundo, x ao quadrado. Certo? X ao quadrado. E isso aqui dá 1.200. Beleza. Então, a função que eu quero maximizar é essa, que é uma função de duas variáveis. A gente não sabe ainda como lidar com funções de duas variáveis. Vai saber quando fizer cálculo de várias variáveis e vai ser visto mais na frente, tá? Mas o que é que eu posso fazer aqui? Eu posso usar essa relação aqui para escrever o y em função do x e substituí-la na função do volume. Então, de acordo com a área, eu tenho que o y ele vai ser 1.200 menos x ao quadrado sobre 4x. Certo? 1.200 menos x ao quadrado sobre 4x. Então, substituindo lá no volume, aí eu fico agora com um volume que é uma função somente de x. Aí vai dar x ao quadrado vezes 1.200 menos x ao quadrado sobre 4x. Tá? Cancela um x daqui com esse x daqui de baixo. E aí a gente ficou com o seguinte, 1.200 sobre 4 fica 300. Aí fica 300 vezes x, 300x, menos x ao quadrado vezes x, fica x ao cubo sobre 4. X ao cubo sobre 4. Então, a função que eu quero maximizar é essa. V de x igual a 300x menos x ao cubo sobre 4. O que é o domínio para essa função? Tem um valor mínimo para o x. O x não pode ser zero, né? Se o x for zero, aí não tem como definir quem é o y, porque tem esse x dividindo aqui. Tá bom? Então, o x tem que ser maior que zero, inicialmente. X é maior que zero. E tem algum valor máximo para esse x? Não, né? Não tem valor máximo para o x. Eu posso pegar um x tão grande quanto eu quiser, que aí se eu aumentar muito o x, aí o y vai ser bem pequenininho. Mas eu posso aumentar o x tanto quanto eu quiser. Aliás, não posso, né? Porque se eu aumentar muito o x, essa parte aqui fica negativa. Tá bom? Então, o máximo que eu posso aumentar o x seria ficar igual a raiz de 1.200. 1.200 fica 400 vezes 3, que é 20 raiz de 3. Então, o maior valor de x possível seria o valor que zeraria aquele y lá, aquele numerador, tá bom? Então, como eu fiz na outra, eu podia até aceitar que o x fosse igual a 20 raiz de 3, porque aí o y seria zero, não teria absurdo. Eu ia ter um volume que fica somente uma área, né? Somente uma lâmina, tá certo? Mas se o x for zero, aí não vai ter y. O y não vai existir. Beleza? O y não vai existir. E aí não tem como. Não tem como deixar o meu intervalo aqui como sendo um intervalo fechado. Tá certo? Não tem como deixar esse intervalo sendo fechado de jeito nenhum. Dessa maneira, o que a gente pode fazer agora? Usar outra argumentação que está contida nos vídeos que eu passei na última semana. Como é que funciona aqui? Eu tenho que olhar para o que se chama teste da primeira derivada. Teste da primeira derivada.
O teste da primeira derivada diz o seguinte, que, bem, eu consigo ainda determinar quem são os meus pontos críticos aqui. É só a gente derivar igualar a zero, tá certo? Ou ver onde que esse ponto, que a derivada não existe. Mas, como é que fica? Como é que eu vou saber se esse ponto crítico é um máximo local, se é um mínimo local? No caso, eu quero saber, eu quero mostrar que é um máximo local, né? No caso, eu quero que seja um máximo global, seja um máximo absoluto. O que é que eu posso fazer? Eu vou usar o teste da primeira derivada. Ele me diz o quê? Se o sinal da derivada muda num, num ponto crítico, é, x0, se mudar de menos para mais, então é um mínimo local. Se mudar de mais para menos, é máximo local. Qual é a ideia disso? É que o sinal da derivada diz a gente sobre o comportamento da função é que se a função tiver derivada negativa, a função vai ser decrescente. Então, enquanto a derivada for negativa, ela está diminuindo. E quando a derivada fica positiva, a função começa a aumentar de valor. Ela passa a, a, a ser crescente. Se o sinal mudar quando eu passar por um ponto crítico de menos para depois ser mais, então a função antes do ponto crítico ela era decrescente e depois era crescente. Então, se ela decrescia antes e depois aumentava, então quer dizer que naquele ponto é um ponto de mínimo local, tá? Porque pode ser que longe desse ponto a função assuma valores diferentes, mas naquela região ali é o mínimo local, tá? Por outro lado, se mudar de mais para menos, então antes do ponto crítico, a função ela é crescente. A função ela é crescente antes e depois é decrescente. Antes a derivada está sendo positiva, então a função está aumentando, e depois a derivada está negativa, então a função está diminuindo. Então, se aumentava antes e diminuía depois, é porque é um máximo local. Então, a ideia é essa: a gente vai usar o teste da primeira derivada para estudar essa função aqui. Tá certo? Então, de que forma que a gente vai fazer isso? A gente vai derivar esse volume aí. Qual é a derivada desse volume? V' de x vai ser quem? Vai ser 300 menos 3x ao quadrado sobre 4. Tá certo? Então, quem é o ponto crítico? Não tem nenhum valor em que essa derivada não existe, então só tenho que igualar ela a zero. E aí vai dar o quê? 3x ao quadrado igual a 300 vezes 4, que é 1.200. Simplifiquei, ficou x ao quadrado igual a 400. Então, x é 20, certo? Seria mais ou menos 20, né? Mas eu só pego 20, por quê? Porque o x tem que ser positivo, tem que estar dentro desse meu intervalo aqui. Então, 20 é o único ponto crítico que eu tenho aqui. É o único ponto crítico. Tá bom? Então, vamos ver como é que é o sinal dessa derivada, né? Vamos lembrar aqui, ó. Eu tenho V' de x igual a 300 menos 3x ao quadrado sobre 4. Então, as raízes da derivada são mais ou menos 20, né? Então, como ela é uma função do segundo grau, que é côncava para baixo, né? Porque que o coeficiente do x ao quadrado é negativo, então vai ficar algo assim. Espera rapidinho, pessoal. Preciso
Atendeu a ligação aqui. Oi, voltei, pronto. Então, bem, quem são as raízes aqui? A gente viu, né? Tinha dado 20, só que as raízes, no caso, são mais ou menos 20. Então, tem o 20 do lado de cá, tem o menos 20 do lado de cá. Mas o que interessa mesmo para a gente é o 20, que o sinal dessa função aqui é menos aqui, mais aqui, menos aqui de novo. Então, em torno desse ponto crítico, o sinal da derivada mudou de mais para menos. Quer dizer o quê? Que esse ponto é um máximo local. É um máximo local. Tá bom? Um máximo local. Mas aí, o que é que eu tenho que fazer? Agora, basicamente, eu tenho que argumentar por que é o máximo absoluto. Porque o que a questão pedia era isso. Era as dimensões... qual era o maior volume possível, dado que a área tinha que ser 1.200, tá? Então, como é que eu argumento que esse é o maior volume possível, que é o máximo local e não que é um... Tem outro ponto que é um máximo maior do que ele. A ideia é a seguinte, vê, se esse ponto fosse de máximo local, mas não fosse máximo global, como é que tinha que ser o gráfico dessa minha função? Então, vê, se fosse máximo local, mas não fosse máximo global, então ele seria alguma coisa assim, ó. Ele está pertinho aqui, ele é o máximo local, seria esse aqui. Mas se ele é local, mas não é um máximo global, então significa que tem outro valor que a função fica maior do que ele, aqui em cima. Só que vê, nessa parte antes, a função tem sinal, a minha derivada tem sinal positivo, né? Então, a função ela é crescente. Nessa parte logo depois, a função ela é decrescente, porque a derivada tem sinal negativo. Se tiver algum outro ponto aqui, ó, que ficou maior do que esse, então necessariamente a função tem que em algum momento tem que parar de diminuir e começar a aumentar de novo. Certo? Se tiver algum outro ponto que é maior do que aquele, ou seja, se aquele ponto for máximo local, mas não for máximo global, então em algum ponto a função teria que parar com esse comportamento que ela está tendo, de diminuir desse lado ou de aumentar desse lado, e começar a ter o comportamento oposto. Só que se ela está mudando de sinal,
Se ela está mudando aqui, ó, de decrescente para crescente, então esse ponto aqui tem que ser um mínimo local, logo tem que ser outro do ponto crítico, tá bom? Pontos críticos sempre ocorrem, desculpa, máximos e mínimos locais sempre ocorrem em algum ponto crítico, tá? Máximos e mínimos locais sempre ocorrem em algum ponto crítico. Só que não tem outro ponto crítico, só tinha um. O único ponto crítico que a gente achou foi 20, dentro do intervalo que a gente considerou, de 0 até 20 raiz de 3, só tinha um ponto crítico, que é 20, tá certo? Então, só tem como esse ponto não ser máximo local, desculpa, só tem como esse ponto ser máximo local, mas não ser máximo global, tá? Então, só não seria máximo global se houvesse outro ponto crítico. Então, deixa eu mudar a minha afirmação aqui, tá? Deixa eu escrever de novo. Só poderia não ser máximo, então só poderia não ser máximo absoluto se houvesse outro ponto crítico dentro do intervalo de definição. Crítico dentro do intervalo de definição da função. Só que não há, só tem um. Mas só há um. Só há um ponto. Só há um ponto crítico, que é o 20. Portanto, esse ponto de máximo local aqui tem que ser máximo absoluto, máximo global. Certo? Então, aquilo que eu escrevi ali sobre o teste da primeira derivada, ele também vale para máximos e mínimos absolutos. Se você vir que um ponto crítico é um máximo ou mínimo local, mas ele é o único ponto crítico da função dentro do intervalo que ela está definida, então ele é um máximo ou mínimo absoluto. É mais do que local, tá certo? Se ele for máximo ou mínimo local e só tiver ele de ponto crítico, então ele é um máximo ou mínimo absoluto. Certo? Vamos rever aqui qual é a pergunta, qual é o maior volume possível. Então, é voltar para essa função aqui, para esse 300x menos x ao cubo sobre 4. Então, a resposta, fazer de outra cor, já que eu descobri agora onde é que muda a cor. Então, a resposta é, o volume máximo é 300x, 300 vezes 20, menos x ao cubo sobre 4, menos 20 ao cubo sobre 4. Então, 300 vezes 20 vai dar 6.000. 20 ao cubo dá 8.000 sobre 4, fica 2.000. Então, resposta 4.000. Qual a dimensão mesmo? Centímetros cúbicos. Alguma pergunta, pessoal? Tudo certo aqui? Pronto, massa. Deixa eu ver outro problema aqui. Pronto. Agora é o seguinte, considere a parábola y igual a x ao quadrado. E aí, encontre uma expressão para a distância de um ponto x e x ao quadrado pertencente a essa parábola até o ponto 0 e 9 meios. Vamos fazer um esboçozinho aqui rápido. Tá certo? Então, a gente tem a parábola, é y igual a x ao quadrado. Y igual a x ao quadrado, então,
a minha parábola é essa aqui. E o ponto é 0,9/2. Então, digamos que está aqui. Certo? Eu quero descobrir qual é o ponto da parábola, que a distância dele até o 9/2 é mínima. Tá? Então, eu posso calcular várias distâncias aqui e posso tentar ver qual é o ponto que está mais perto. No caso, como a parábola ela é simétrica e o ponto está bem no eixo de simetria, vai ter duas respostas, né? Vai ter uma aqui, digamos, e a outra aqui. A figura está mal feita, mas esses dois segmentos têm a mesma medida, tá? Então, eu quero determinar isso. Mas na letra A, eu quero, digamos que aqui eu tenho um ponto x e x ao quadrado, e eu quero calcular a distância dele até o ponto 0,9/2. Então, é a fórmula de distância entre pontos, né? Fica a raiz quadrada de x menos 0 ao quadrado, que é o teorema de Pitágoras. Vocês já viram isso em geometria analítica? Vocês fizeram geometria analítica no período passado ou é nesse agora? Eu estou meio confuso com a grade curricular. É agora, né? Aí vocês já viram essa fórmula, né? De distância de dois pontos é basicamente o teorema de Pitágoras. Isso. Tá bom. Então fica x menos 0 ao quadrado mais x ao quadrado menos 9/2 ao quadrado. Pronto. Então, a função que eu quero minimizar é essa, tá? Deixa eu escrever ela como d de x. D de x. Isso aqui seria a resposta para a letra A. Ou seja, daria raiz de x ao quadrado, mais, aí, desenvolvendo ali dentro, fica quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Aí fica 81/4. Então, a função é essa aqui. Ou ainda, raiz de x à quarta, menos 8x ao quadrado, mais 81/4. Então, eu tenho que minimizar essa função, essa distância. Então, seguindo o mesmo roteiro dos últimos problemas, envolve a gente calcular seus pontos críticos. Não precisa derivar ela. Só que se eu derivar essa função, fica bem chato, porque tem que fazer uma regra da cadeia, vai ter uma raiz quadrada que vai ficar dividindo. Então, não ajuda muito isso. Só que vê, se eu quero minimizar alguma distância, a distância ela é no mínimo zero. Então, o valor de x que minimiza d é o mesmo valor de x que minimiza a distância elevado ao quadrado? É o mesmo. Porque, vê, a função x ao quadrado, ela não é crescente, né? Não é crescente, porque ela só é crescente se você pegar os valores positivos. É só olhar para esse gráfico aqui. Os valores positivos aqui, ó. Tá dando para ver meu mouse? Sim. Beleza. Então, para os valores positivos, ela é crescente, mas para os valores negativos, ela é decrescente. Então, elevar ao quadrado nem sempre me dá uma coisa que é crescente, como acontece, por exemplo, se eu faço 2 elevado ao x. Se eu pego x é menor que y, então 2 elevado a x é menor que 2 elevado a y, porque a função exponencial ela é crescente. Se eu pego, sei lá, log na base 10 de x é menor que log na base 10 de y, se x for menor que y, porque a função log na base 10 ela é crescente. Mas a função x ao quadrado não é crescente. Mas se eu me restringir somente a parte positiva, aí ela é crescente. E quando eu lido com distância é sempre positiva. Então, as distâncias que eu vou estar considerando quando eu elevar a distância ao quadrado estão sempre aqui, nessa parte. Então, o valor que minimizar a distância também vai minimizar a distância ao quadrado, porque é tudo positivo. E elevar ao quadrado coisas positivas me dá uma função que é crescente. Estão entendendo? Eu posso aqui trabalhar com a função distância ao quadrado, ao invés de trabalhar com a função distância, porque a distância ao quadrado não vai ter essa raiz quadrada. E aí, para eu calcular derivadas, estudar o sinal da derivada,
para eu igualar a zero e calcular as raízes da derivada, fica mais fácil. Tá, beleza? Pronto, então eu vou considerar a função d de x, que é a distância anterior elevada a 2, que aí vai ser x à quarta menos 8x ao quadrado mais 81 sobre 4. E aí eu vou minimizar essa função aqui. Minimizar essa. Tá certo? Então eu começo determinando quem são seus pontos críticos. Pego d' de x, vai ser 4x ao cubo menos 16x, certo? E o 81 sobre 4 vai dar zero. Não tem nenhum valor em que ela se anula, tá bom? Mas aí eu vou botar igual a zero. Sim, qual é o domínio dessa função, né? Eu vou considerar x variando de quanto a quanto. Tem alguma restrição para esse x? Não, né? O x pode assumir qualquer valor, porque a função do segundo grau aí, essa minha parábola, admite qualquer valor de x. Então, o domínio é reais, tá? De menos infinito até mais infinito. Tem nenhuma restrição. Então, aqui na derivada, só igual a zero. Então, eu posso colocar, por exemplo, em evidência 4x. Aí fica x ao quadrado menos 4, igual a zero. Tá certo? Aí eu vou ter duas soluções. Três soluções, na realidade, né? Eu vou ter x igual a zero. Vou ter x igual a mais ou menos 4. Só que assim não está me ajudando, né? Não está me ajudando. Por que não está me ajudando? Porque eu tenho... Mais ou menos 2, né? 2, desculpa. Porque eu tenho 3 pontos críticos aqui. Tenho três pontos críticos. Poxa, eu paguei coisa errada, né? Eu vou pagar o 4, eu paguei mais ou menos. Eu tenho três pontos críticos. Mas aí vê, essa minha parábola, ela é simétrica, né? Então, já era de se esperar que os valores que eu ia obter aqui iriam ser 2 e menos 2, por exemplo. Não que fosse ser 2 e menos 2, mas que seria, sei lá, 10 e menos 10, 20 e menos 20, por causa da simetria. Então, eu podia considerar, por exemplo, que o x aqui, ele é do zero em diante só, por exemplo. Somente nessa parte, certo? Poderia fazer isso se eu quisesse, mas eu não vou fazer não, tá certo? Eu vou fazer desse jeito daí mesmo. Agora, para a gente determinar quais desses pontos são máximos ou mínimos locais, que é o primeiro passo, né? Eu quero o mínimo absoluto, mas vamos primeiro ver quais são mínimos locais, quais são máximos locais. A gente tem que estudar o sinal da derivada passando por esses valores. Então, vamos ver o sinal da derivada, né? A derivada aqui, ela é composta por duas partes. O sinal de d' de x. D' de x, ele tem esse 4x, que é uma função do primeiro grau, e esse x ao quadrado menos 4, que é uma função do segundo grau. Então, como é que é o gráfico do y igual a 4x? Vai ser uma reta crescente, a raiz é zero, é negativa aqui, positiva aqui. Aí agora, como é que é o sinal do y igual a x ao quadrado menos 4? Então, vai ser uma parábola, côncava para cima, e as raízes dela vão ser no menos 2 e no 2. E aí o sinal é positivo aqui, negativo aqui, positivo aqui. E aí, como é que é o sinal da derivada agora? O sinal da derivada, a gente faz o seguinte, a gente coloca 4x, x ao quadrado menos 4, e aqui coloca a derivada. Aí vamos colocar os valores. Tem menos 2, tem 0 e 2 aqui. Aí vamos fazer uma tabela de sinais. Igual a como você faz quando estuda inequações produto, inequações quociente lá no ensino médio, tá? É a mesma coisa. Aí vê, esse 4x, ele é negativo antes do zero, então coloco menos aqui, positivo depois do zero, mais e mais.
x ao quadrado menos 4, ele é negativo antes do menos 2, desculpa, positivo antes do menos 2, negativo entre menos 2 e 2, e positivo depois do 2. Então, ficou assim. Aí, agora, no resultado final, é uma multiplicação, né? Porque eu tenho 4x vezes x ao quadrado menos 4. Então, aqui eu tenho menos vezes mais, fica menos vezes menos, aqui fica mais vezes menos, aqui fica menos, e mais vezes mais, aqui fica mais. Então, pelo que eu falei, onde a derivada for negativa, a função vai ser decrescente. Então, aqui a função vai ser decrescente, aqui a função vai ser crescente, aqui ela vai ser decrescente de novo, e aqui ela vai ser crescente. Certo? E aí, onde que eu vou ter pontos de mínimo local aqui? Mínimo local vai ser aqui e aqui. Esses dois pontos são de mínimo local. Por quê? Porque, como eu falei antes, pelo teste da primeira derivada, mínimo local é um valor crítico em que o sinal da derivada muda de menos para mais, tá? Então, isso ocorre no menos 2 e no 2. No zero, é um máximo local, tá certo? No zero é um máximo local. Esse valor aqui é o ponto na vizinhança ali, que é o que está mais perto do 0 e 9,5. Não é o máximo absoluto, porque se eu for aumentando muito o x, eu vou para muito longe, tá certo? Desse ponto, e aí não tem como o 0,0 lá ser máximo absoluto. Mas o ponto com x igual a 2 ou menos 2, aí vai ser mínimo absoluto mesmo, tá? Vamos verificar, tentando montar um gráfico para a gente ver que a função realmente tem um ponto de mínimo absoluto ali. Então, como seria o gráfico? Como seria o gráfico de d de x? Bem, é claro que eu vou explicar com mais detalhes como faz esse tipo de coisa mais na frente, tá? Mas o que a gente sabe até aqui é que d de x, ela era x à quarta menos 8x ao quadrado, x à quarta menos 8x ao quadrado mais 81 sobre 4. A gente sabe que ela é decrescente onde a derivada fica negativa, então é decrescente antes do menos 2 e entre 0 e 2. Então, se x menor que menos 2 e se 0 menor que x menor que 2, e ela é crescente nos outros intervalos abertos aí, tá? Crescente se onde? Se menos 2 menor que x menor que 0 e se x maior que 2. Se menos 2 menor que x menor que 0, no caso não é i, né? É ou, tá? Ou se x maior que 2. Então, vamos esboçar esse gráfico. Vamos esboçar esse gráfico. Bem, uma função que é sempre positiva, tá? Então, não vou dar muita importância para a parte negativa aqui. Bem, a gente sabe que a função ela é x à quarta menos 8x ao quadrado e tal. Então, quando o x tender a menos infinito, o termo que vai reger o comportamento dessa função vai ser o x à quarta. Então, x à quarta, quando o x tende a mais ou a menos infinito, isso tende a mais infinito. Então, esse gráfico ele vai vir lá do infinito, tá? Vamos marcar aqui os valores relevantes, o menos 2 e o 2. Antes do menos 2, ela é uma função decrescente e vem lá do infinito. Quando chega no menos 2 aqui, tem um mínimo local. Então, aqui a minha reta tangente fica horizontal. Entre 0 e 2, a função vai ser crescente. Tá certo? E desculpa, entre menos 2 e 0, a função fica crescente. Ela vai fazer algo assim. E no 0, tem um máximo local. E ela é simétrica, ela é uma função par, tá bom? Então, fica fácil de a gente montar esse gráfico agora, porque vai ter simetria com relação ao eixo Y. Tudo que aconteceu aqui acontece simétrico lá para o outro lado. Claro que eu não fiz o desenho da melhor forma possível e eu não vou conseguir fazer isso, tá? Mas vamos tentar aqui. E desenhar com essa mesa digitalizadora também não facilita a minha vida também aqui, mas
Vamos tentar fazer isso, tá? Então, o gráfico vai ser algo assim. Vai ser algo assim. Esses dois valores aqui são os pontos de mínimo local. Mas repara que eles são, na realidade, de mínimo absoluto, né? Qual é o valor que dá aqui quando x for 2 ou for menos 2? A distância mínima seria quanto? Seria, por exemplo, 2 a quarta, menos 8 vezes 4, mais 81 quartos. Então, 2 a quarta dá 16, 4 vezes 8 fica 32, então ficou menos 16, mais 81 quartos. Menos 16 é 64 sobre 4, então ficou menos 64 mais 81 sobre 4, então deu 17 sobre 4, tá? 17 sobre 4. 17 sobre 4 é esse valor aqui. Então, os valores que minimizam a distância são quais? Vamos ver qual é a pergunta, né? Determine os pontos da parábola nos quais a distância até esse ponto seja mínima. Que pontos são esses? Bem, quando x for mais ou menos 2. Então, os pontos, e no caso, esse é o D grande, né? É o D que é a distância ao quadrado. Então, a distância mínima mesmo vai ser a raiz quadrada desse 17 sobre 4 aí, vai ser a raiz de 17 sobre 2. Não foi isso que a questão está perguntando, ela só perguntou o quê? Quais os pontos da parábola que estão mais perto? Não qual é a distância mínima. Então, a resposta vai ser qual? Como a parábola ela era y igual a x ao quadrado, a resposta vai ser menos 2 e menos 2 ao quadrado e 2 e 2 ao quadrado. Esses dois valores aí. E aí? Alguma pergunta? Vamos fazer mais um, então. Mais uma ou duas. Vamos ver aqui quanto tempo que vai dar. Agora é o seguinte, encontre dois números positivos, cujo produto seja 100 e cuja soma seja mínima. Tá? Então, digamos que eu tenho os pontos x e y, e eu quero que o produto seja 100. Então, x vezes y é 100. E eu quero minimizar a função. Eu quero minimizar a função f de x e y igual a x mais y. Só que eu não tenho como minimizar uma função de duas variáveis. Eu não sei fazer isso ainda. O que é que eu vou fazer? Eu vou isolar. Não chamar de f, não, tá? Vou chamar de s. Vou chamar de s de soma. Tá certo? Vou chamar de s de soma aqui. Então, eu vou pegar essa restrição, eu vou escrever o y como 100 sobre x. E aí, no caso, eu vou pegar a função f de x agora, que vai ser x mais 100 sobre x. Tá certo? Que restrição que eu tenho aqui? Eu tenho alguma restrição? Somente que o x tem que ser maior que zero, né? Se o x for maior que zero, qualquer x que eu escolher, o y também vai ser maior que zero. Então, o domínio da minha função é x positivo. Eu também não tenho como deixar o meu intervalo sendo fechado para usar os métodos da última aula. Então, vamos seguir pelo teste da primeira derivada. A gente precisa derivar a função, então a gente vai ter f' de x, que vai ser derivada de x, que dá 1, mais derivada de 100 sobre x. Derivada de 1 sobre x dá menos 1 sobre x ao quadrado. Então, de 100 sobre x vai dar menos 100 sobre x ao quadrado. Menos 100 sobre x ao quadrado. Então, tem algum valor em que a derivada não existe? Só no zero. Mas o zero já está fora do domínio, né? Eu só estou pegando o x maior que zero. Então, não vou considerar zero como um valor crítico, como um ponto em que a derivada não existe, porque a própria função já não existia. Então, eu só vou considerar onde a derivada seja zero.
E aí eu vou ter 100 sobre x ao quadrado igual a 1. Então, x ao quadrado igual a 100. E aí, para x positivo, vai ter que ser x igual a 10. Certo? X igual a 10 é o único ponto crítico dessa função no meu intervalo. Tá? O único ponto crítico para a gente usar aquela propriedade que eu falei, de que se ele for mínimo local, como ele é o único, ele é o mínimo absoluto. No intervalo de definição de f de x. Vamos escrever assim. De definição de f de x. Então, vamos determinar se ele é máximo ou se é mínimo local agora, tá? Como que a gente faz isso? Pelo teste da primeira derivada. A gente vai reescrever essa f' de x assim, ó. Bem, eu posso somar essas frações, fica x ao quadrado, e em cima x ao quadrado menos 100. Eu quero ver o sinal disso, tá? Como esse cara aqui embaixo é sempre positivo, quem vai determinar qual é o sinal da derivada é o numerador. Porque o denominador é sempre positivo, então ele não influencia no sinal, né? Então, basta eu estudar o sinal do numerador. O sinal de x ao quadrado menos 100. Aí, x ao quadrado menos 100 é uma função do segundo grau, côncava para cima, raízes menos 10 e 10. Aí o sinal é de mais aqui, de menos aqui e de mais aqui. Portanto, o 10 é um ponto de quê? O sinal mudou de menos para mais. Então, a função era decrescente antes e crescente depois. Portanto, é um mínimo local. Então, mínimo local pelo teste da primeira derivada. Da primeira derivada. Como é o único ponto crítico que a função tem dentro do intervalo que ela está definida, e é um mínimo local, então é o máximo absoluto, é o mínimo absoluto. O mínimo absoluto por ser o único ponto crítico, da f de x em seu domínio. Tá certo? Alguém tem alguma pergunta para fazer sobre essa questão? A questão quer saber quais são os números, né? Então, o x é 10. E aí, quem é o y? 100 sobre 10. Então, também é 10. Resposta: x igual a 10 e y igual a 10. Esse mesmo exercício podia ter sido colocado de outra maneira. Podia colocar, por exemplo, assim, ó. Dentre todos os quadrados que tenham área igual a 100, qual é o que tem o menor perímetro? Certo? Desculpa, dentre todos os retângulos que tem área igual a 100, qual é o que tem o menor perímetro? Bem, se eu tenho um retângulo, os lados vão ser x e y, a área dele vai ser x vezes y, então x vezes y aí vai ser a área, que no caso dessa questão foi o produto, e o meu perímetro, eu quero minimizar o perímetro que seria quem? 2x mais 2y. Então, se eu quero minimizar o perímetro, eu quero minimizar a soma dos lados. Então, é a mesma coisa, tá? Se eu tivesse alguma questão como, dentre todos os retângulos com área igual a 100, qual que tem o menor perímetro? Vai ser um quadrado. Um quadrado de lado 10. Beleza? Tá claro? Essa foi aparentemente mais simples mesmo, porque a função ficou mais fácil, tá? A outra realmente ficou mais trabalhosa, porque eu precisei um, fazer um gráfico para justificar, tá? Mas em geral é que nem essa aqui. Pega mais uma.
Pronto. É um fazendeiro quer cercar um terreno retangular de 1.000 metros quadrados com uma cerca que custa R$ 5 por metro e então dividido ao meio com uma cerca que custa R$ 6 por metro e é paralela a um dos lados. Encontre as dimensões do terreno que minimizam o custo total. Certo? Então, parecido, ó, porque está dizendo qual é a área e quer as dimensões do terreno. Então, basicamente, quer minimizar o custo. O custo, ele é proporcional, entre aspas, porque tem uma parte que tem um preço, outra parte que tem outro preço. Mas ele quer minimizar o perímetro, né? Tá certo? Quer minimizar o perímetro total, contando também com essa cerca. Então é parecida, só que não é exatamente igual. Como é que fica essa questão aqui se a gente fizer um esboçozinho? Digamos que aqui está o terreno, tá? A cerca é paralela a um dos lados, vamos supor que ela é paralela a esse lado aqui. Aí, então, vamos colocar que as dimensões dele são x aqui, y aqui e y aqui. Então, a resposta vai ser x e a outra dimensão vai ser 2y, tá? Para dizer qual é a resposta. Então, a área seria quem? Seria x vezes 2y, x vezes 2y dá 1.000. Então, x vezes y vai ser 500. Então, guarda isso, que essa é a informação que a gente vai precisar para fazer com que a função da gente vire uma função de só uma variável, tá? Agora, qual é o custo? O custo seria quanto? Seria a cerca está aqui no meio, tá? Então, eu tenho x aqui em cima também, y aqui e y aqui. A cerca que vai cercar o terreno mesmo nos arredores dele custa 5 por metro. E a cerca do meio custa 6. Então, vai dar 6 vezes x, da cerca do meio, tá certo? Mais o quê? 5 vezes o restante do comprimento. Então, eu ainda tenho mais x em cima e x embaixo e tenho 4y. Beleza? Então, ainda tenho mais 2x aqui, mais 4y aqui. Então, juntando tudo, vai dar 6x mais 10x, vai dar 16x. E 5 vezes 4y mais 20y. Então, a função que eu quero minimizar é essa, só que ficou com duas variáveis, né? O que é que eu uso? Eu uso aqui que o y é 500 sobre x. Então, o custo como função somente de x vai ficar 16x mais 20 vezes 500, que dá 10.000, sobre x. Tá bom? E o domínio dela é simplesmente o x maior que zero. Aí a gente deriva para determinar quem são seus pontos críticos. C' de x vai ficar Faltou um 16. zero. Oi? Faltou um zero aqui. Faltou. Beleza. Então, 10.000. Aí fica 16 menos 10.000 sobre x ao quadrado. Certo? Então, já organizando como na outra, eu vou ter C' de x igual a 16x ao quadrado menos 10.000 sobre x ao quadrado. E aí, onde é que não existe? Não existiria no zero, mas zero já está fora do domínio, tá certo? Sobra o quê, então? Somente onde ela vale zero, né? Então, seria onde 16 menos x ao quadrado é igual a zero. Então, onde seria x ao quadrado igual a 10.000 sobre 16. Dividindo por 2 fica 5.000 sobre 8. Por 2 de novo fica 4.500 sobre 4. Por 2 fica 2.250 sobre 2. Por 2 de novo fica 1.125. Tem raiz exata esse número? 35, será?
Eita, errei, não foi? Eu errei alguma coisa aí, deixa eu ver. 10 mil sobre 16. Dá 625. Eu viajei total aqui, não sei que diabo de conta foi essa que eu fiz. Eu não sei de onde eu tirei 4.500 não, tá, pessoal? Porque foi uma viagem total aqui. Então deu 625. Que aí sim tem raiz exata, que é 25. Tá bom? Então seria mais ou menos 25, só que como eu quero valores positivos, x igual a mais 25. Pronto, então esse é o meu único ponto crítico, mais uma vez, tá? O único ponto crítico no intervalo considerado. Então eu tenho que justificar agora que ele é um máximo, desculpa, que ele é um mínimo local considerado. Que ele é um mínimo local. Aí, por ele ser o único ponto crítico nesse intervalo, se ele for mínimo local, ele é mínimo absoluto. Perfeito. Então vamos fazer agora aqui o sinal da derivada, né? Como esse cara aqui é sempre positivo, de novo, o sinal da derivada vai ser determinado pelo sinal do numerador. Então basta eu olhar para o sinal de 16x ao quadrado menos 10.000. Então vai ser uma parábola côncava para cima, de novo, raízes mais ou menos 25, e o sinal é mais aqui, menos aqui, mais aqui. Então, pelo teste da primeira derivada, o 25 é o quê? O sinal mudou de menos para mais. Então, a função ela é decrescente antes e crescente depois. Então, é um mínimo local pelo teste da primeira derivada. Teste da primeira derivada. E aí ele é mínimo absoluto por ser o único. Pois é o único o ponto crítico. Então é por causa disso aqui, tá? Beleza, então. Então, se o x que me dá o custo mínimo é 25, quem é o y? Y vai ser 500 sobre 25, ou seja, dá 20. Certo? Então, a resposta é, colocada aqui, resposta x igual a 25 e, desculpa, não vou colocar assim não, eu quero saber as dimensões do terreno, né? Vão ser 25 e 2 vezes y. Então, 25 e a outra seria 40. Tá bom? Essa é a resposta. Alguma pergunta, pessoal? Deixa eu ver se dá para fazer mais um aqui. Deixa eu ver se tem algum que seja rápido. Eu vou finalizar aqui a aula, tá? Se vocês quiserem fazer mais alguma pergunta, vocês fiquem à vontade. Mas eu vou finalizar a gravação aqui. Tá bom?